Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Renato Leite, para muito caro Dr. Antônio Augusto Borelli Machado, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, o assunto que nos reúne aqui na noite de hoje, o que a mensagem de Fátima tem a nos dizer 100 anos depois, é um tema da mais alta relevância. Isso porque nesses dias estamos comemorando o primeiro centenário deste, que foi, por muitos aspectos, o mais importante acontecimento do século XX, as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Discorrerão sobre o tema o reverendíssimo Padre Renato Leite, que nos dá a honra de brilhantar esta sessão. E o nosso caro Dr. Antônio Augusto Borelli Machado, companheiro de muitos anos de luta e muito próximo colaborador do professor Plínio Corrêa de Oliveira. O traço que melhor caracteriza o Padre Renato Leite, pároco da Igreja Rainha Santa Isabel de Portugal e nosso dileto amigo, é ser verdadeiramente um sacerdote, verdadeiramente católico, apostólico romano. Com tudo que este glorioso título representa nos dias de hoje. Ele exerce seu mundo sacerdotal numa capela bem distante daqui, em Interlagos, na paróquia que tem o belo nome, o belo título de Rainha Santa Isabel de Portugal. Quem passa pela rua dificilmente dar-se-á conta de que se trata de uma igreja. No entanto, ao adentrar o pequeno edifício, tem-se uma agradável surpresa. Padre Renato Leite transformou inteiramente a construção anterior, com sacrifício naturalmente, mas empenhado em que Nosso Senhor Jesus Cristo, ali presente no sacrário, fosse devidamente honrado. Conseguiu uma bonita decoração no presbitério, revestindo a parede com um papel dourado vindo da Itália, de muita qualidade, e renovando as imagens e pinturas sacras, assim como as demais alfaias da igreja. Esse apostolado do respeito com dignidade, sobretudo buscando a beleza, para honrar devidamente a Deus, sempre foi algo muito caro ao professor Plínio Corrêa de Oliveira e a todos nós. Quanto ao Dr. Borelli, que é conhecido por nós, seus amigos e companheiros de luta, quando ainda muito jovem, tornou-se discípulo de nosso fundador, o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Aos 16 anos de idade, era dirigente de uma cruzada eucarística da Igreja de Santo Agostinho, em São Paulo. Enquanto encarregado da biblioteca dessa entidade, tomou conhecimento da mensagem de Fátima através da obra do padre jesuíta Aires da Fonseca. A partir desta leitura, seu interesse sobre a mensagem não fez senão crescer. Hoje, Dr. Borelli é uma referência mundial em tudo que se refere à mensagem de Fátima. Ele é de longe o autor mais publicado no que se refere às aparições de Fátima. Sua obra, As Aparições de Nossa Senhora de Fátima e a Mensagem de Fátima, conforme os manuscritos da irmã Lúcia, teve tal repercussão que o livro já foi traduzido em
20 idiomas, difundido em 30 países, ultrapassando 260 edições, com tiragem de aproximadamente 5 milhões de exemplares. Dr. Borelli é considerado por todos os que estudam o assunto um dos maiores fatimólogos do mundo. Portanto, é um verdadeiro privilégio para nós que ele esteja conosco aqui esta noite, para discorrer sobre o tema. O porquê da mensagem de Fátima, ou porquê a mensagem de Fátima não foi revelada em 1960, como foi indicado por Nossa Senhora de Fátima e Irmã Lúcia. Apresentados os conferencistas da noite, passo sem delongas a palavra ao Dr. Borelli. Bem, as senhoras e os senhores já estão entendendo que essa divulgação mundial se deve à obra do professor Benedito Oliveira, que se estendeu não só pelas Américas, mas por toda a Europa, de maneira que eu não precisei sair do Brasil para conseguir essa esplêndida repercussão da obra. Claro que sozinho eu não teria nem de longe conseguido nada disso. Então, isso se deve à expansão da obra do professor Benedito Oliveira por toda a América e por toda a Europa e outros continentes também. Bem, eu digo algumas palavras sobre o segredo de Fátima. Eu suponho que a maioria dos presentes já tem uma ideia mais ou menos suficiente do teor da mensagem de Fátima, e esta exposição tem em vista particularmente o terceiro segredo de Fátima. Na aparição de julho de 1917, Nossa Senhora revelou um segredo em 3 partes. E, como era segredo, a irmã Lúcia manteve silêncio sobre ele. Foi só em 1943, portanto, 26 anos depois, praticamente, é que se tomou conhecimento do teor do primeiro e do segundo segredo, porque o bispo de Leiria pediu umas explicações a mais sobre a vida de Jacinta, e ao receber esse pedido, a irmã Lúcia disse: bom, eu não posso falar mais do que eu já disse sobre Jacinta sem revelar uma parte do segredo. Então ela revelou a primeira e a segunda parte do segredo, que já estão publicados, foram publicados em 31 de agosto de 1941 e depois se espalhou pelo mundo. Mas ficava o terceiro segredo. Então, o bispo de Leiria, numa ocasião em que a irmã Lúcia teve uma pleurisia, precisou ficar hospitalizada, ele pensou com muito acerto, com aquele bom senso português, e de repente essa freira aqui morre e nós ficamos sem terceiro segredo. Então, ele pediu a ela que escrevesse o terceiro segredo. Mas ela tinha uma ordem de Nossa Senhora de não revelar o terceiro segredo. Então ela ficou muito hesitante se ela obedecia a Nossa Senhora, mas por outro lado ela tinha obediência ao bispo, se ela seguia o bispo, seguia a Nossa Senhora. Então ficou naquele dilema. Se pelo menos o bispo me mandasse
Então, expôs essa dúvida para o bispo disse: bom, então eu mando, escreva. Mas não foi suficiente, ela não se satisfez com essa ordem e ficou realmente numa tormenta espiritual muito grande se o bispo tinha, afinal de contas, condições e poderes para passar por cima de uma ordem de Nossa Senhora e não escrever o segredo. Isso foi durante o segundo semestre todo de 1943. Quando foi em 3 de janeiro de 1944, sob a pressão do bispo de que ela tinha que escrever o segredo, ela então se dirigiu a Nossa Senhora diretamente. E ela, nessa época, era a freira Doroteia. Como freira Doroteia, ela morava na Espanha, porque houve todo aquele problema da guerra e tudo mais, e ela não sabia bem como fazer, mas enfim, ela acabou se fixando num convento das Doroteias em Tui, na Espanha, que é bem pertinho da fronteira com Portugal. E lá, pressionada pelo bispo, no dia 3 de janeiro de 1944, ela foi à capela do convento das Doroteias, ajoelhou-se na mesa de comunhão e, muito balouçada, muito puxada para um lado e para o outro, por ordens do bispo, ela pediu a Nossa Senhora que a esclarecesse. Então, Nossa Senhora teve mais uma visita, deu a ela mais uma aparição, apareceu e disse que ela podia escrever o segredo. Não porém o que ela podia ter deduzido e interpretado do segredo. Isso está muito bem escrito nesse livro, que, se os senhores não conhecem, seria muito interessante, que é Um Caminho sob o Olhar de Maria, que é uma biografia da irmã Lúcia, publicada em 2013 pelo Carmelo Lebrun. E aí ela descreve a aparição de Nossa Senhora, que disse a ela que escrevesse tudo a respeito do segredo, mas nenhuma interpretação a mais. Mas, curiosamente, na sequência do que está dela relata no seu diário espiritual, ela dá uma visão que ela teve em seguida. E nessa visão é também uma descrição do que vai acontecer com o mundo, que repete com outras figuras o que já está no terceiro segredo. Portanto, confirmando tudo aquilo que já está no terceiro segredo. Bem, a respeito da irmã Lúcia, é preciso ter uma ponderação que é muito importante, porque nós estamos aqui em São Paulo, mas sob muitos aspectos a primeira cidade do Brasil, e todos aqui têm uma formação escolar muito boa, muitos até frequentando faculdades, etc. E tem o que se chama formação acadêmica, isto é, uma conformação do espírito que é muito diferente da conformação de uma pessoa que não é instruída e, sobretudo, que não teve formação acadêmica. De maneira que surpreende um pouco a relação da irmã Lúcia
onde, vamos ver aqui juntos, aparece até erros de grafia que não se admitiria numa pessoa instruída. Portanto, não é só essa falta de formação acadêmica se reflete não só na exposição, como na própria grafia. Então eu convido as senhoras e os senhores a pegarem esse folhetim aqui e vamos ver. E aí os senhores vão apalpar com a mão o fato de que aparecem vários erros em português. Eu quis, antes de ler, eu fiz questão de distribuir para os senhores esse texto do segredo, sem dobrá-lo, como estou fazendo agora, porque, por incrível que pareça, deu encrenca. E a encrenca foi o seguinte, que é bom ter isso presente, antes até da leitura, que o cardeal Ottaviani, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em 1967, se não me engano, ele fez uma conferência no Instituto Mariano de Roma. E não sei se todos sabem desse pequeno detalhe, mas ele já estava com a vista bem embaçada, ele praticamente perdeu a vista e tinha levado um discurso escrito. E começou a ler, mas se atrapalhou, então ele deixou o papel de lado e falou ex-cor, falou do coração. E nessas horas ele sai as coisas melhores por aí. Quando a gente escreve, a gente se policia de certas coisas. E então, o cardeal Ottaviani, falando em italiano, ele deixou o papel de lado e disse uma coisa que nós sabemos porque uma revista francesa de documentação estava presente, gravou toda a conferência dele em italiano e publicou em francês. Então nós temos o texto em francês do que disse o cardeal Ottaviani. E o cardeal Ottaviani disse duas coisas muito importantes sobre isso. Ele disse que era um texto que lavrado numa folha de papel. Numa folha de papel. E outra coisa muito importante, que o segredo continha figuras como na Sagrada Escritura sobre visões, etc. Agora, quando foi publicado o segredo no ano 2000, só foi publicado no ano 2000, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou 4 páginas. Quer dizer, publicou página 1, numa página, página 2, na outra, página 3, na outra, na página 4, a outra. Então saiu uma litania. Não, isso daí não é um segredo. Isso não é um segredo, porque o segredo é numa folha só. O cardeal Ottaviani disse que era numa folha só. Os senhores estão nos apresentando um segredo em 4 folhas, não é. Então, por isso que eu fiz questão de xilografar o segredo, de montar, porque isso foi uma... Quando afinal foi publicado cortando uma parte das margens. Então, é todo um embrólio que eu não vou descrever aqui, porque seria inútil. O pessoal está reclamando que está muito baixo. Sim, deixa assim. Bom, então, eu resolvi fazer essa montagem e distribuir para os senhores para mostrar que é uma folha só de papel.
mas são 4 páginas. Então, aquela gritaria toda de que esse evento divulgado pela Santa Sé era falso, caía por terra, porque é uma fundação. Não tem dúvida nenhuma que ela foi só. E 4 páginas. E foi uma gritaria. Começou nos Estados Unidos, Europa, foi uma gritaria que vocês não podem imaginar. O primeiro que levantou objeções foi um bispo conhecido mundialmente, que é o bispo da Fraternité, sempre diz, aquele bispo, enfim, não merece ser mencionado aqui. Ele até se afastou da Fraternité porque ele dizia tantas maluquices, mas ele foi o primeiro a publicar um documento dizendo que isso aqui era falso, porque era uma folha só, como é que tem 4 e 7 ou 8 argumentos para dizer que era falso. Então se estabeleceu no mundo inteiro uma polêmica se era verdadeiro ou era falso. Então eu trouxe isso aqui para os senhores verem que essas dificuldades se resolvem. Então vamos agora ler para os senhores apalparem. Outra coisa que é muito, eu vou insistir mais uma vez, durante as aparições todos sabem que Nossa Senhora mandou Lúcia aprender a ler e escrever, porque ela era totalmente analfabeta. E ela, no Instituto Doroteia, primeiro no Porto e depois lá na Espanha, ela aprendeu um pouco. Mas os senhores e as senhoras vão ver que aparece ainda muitas falhas de grafia. Mas é interessante os senhores acompanhem com quem é a irmã Lúcia, porque ela nunca teve formação acadêmica, teve ilustração acadêmica. Então saem expressões como uma pessoa, não quer dizer que ela não seja inteligente. Ela é uma pessoa até bem inteligente, mas acontece que não era com formação acadêmica. Então vamos ver aqui. Começa lá em cima com JNJ. A terceira parte do segredo revelado a 13 de julho de 1917 na cova da Ilha Fátima. Escrevo em acto de obediência, não esqueçam que é português de Portugal. Então, acto de obediência a vós, Deus meu, que mo mandais por meio de Sua Excelência, Reverendíssimo Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe, porque ela, como eu acabei de dizer, Nossa Senhora apareceu para ela e resolveu a dúvida dela de atender o bispo ou para atender a ela. Então Nossa Senhora autorizou que ela escrevesse. Então ela continua. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo. Aqui entra o português de Portugal, come muito esse E, ele não fala parecia, ele só parecia. Então ela escreveu parecia, parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus. Bom, aqui outra peculiaridade da escrita de Irmã Lúcia. Veem que agora aparecem aspas. Essas aspas, nós letrados, poríamos um parênteses. Então aqui,
Entendo essas aspas como parênteses. Então, vimos uma luz imensa que é Deus, parênteses, algo semelhante a como se vê as pessoas num espelho quando lhe passam por diante, fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses. Então, vimos, voltando atrás, vimos uma luz imensa que é Deus, um bispo vestido de branco, outras aspas, portanto, outro parênteses. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre, fecha aspas, continua. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subindo uma escabrosa montanha, no cimo da qual, no cimo português deve não ser posto um S, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fosse de sobreiro. Sobreiro é aquela árvore da qual se tira a cortiça, então é rugosa. Com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, veja a pontuação, aqui deveria ter um ponto, começar com maiúsculo, mas tudo isso a minúcia passa por cima. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas. Meia em ruínas e meio trêmulo, com um andar vacilante. O vacilante com dois S's. O vacilante, ela não era letrada, né? Acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontraram pelo caminho. Chegaram ao cimo do monte, cimo mais uma vez conhece, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo, assim mesmo, quer dizer, igualmente, né? Foram morrendo um tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, leigas, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Ponto. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Ponto. Data, Tui, 3 de janeiro de 1944. Ela esqueceu de pôr assinatura. Aliás, nas 4 memórias que ela escreveu da vida dela, nenhuma delas ela assina. Portanto, houve gente que, não, isso é falso, não tem assinatura dela. Bom, mas as 4 memórias que constituem a base de toda a história das revelações também não tem assinatura. Isso depende, portanto, de uma formação acadêmica para qualquer um de nós que escreve um texto e data e assinatura. Mas para ela, que não era letrada, que não tinha formação acadêmica, não ocorreu isso. Bom, eu não vou explicar tudo isso aqui, mas os senhores veem que tem toda uma explicação que seria longa, mas os senhores veem que isso desfecha numa perseguição religiosa. Eles vão andando e são o Papa seguido de bispos, sacerdotes e pessoas de todas as posições sociais são mortos por tiros e setas. É muito curiosa essa distinção que ela faz. Eu interpreto assim, que as setas têm um alcance menor, portanto são de pessoas mais próximas. E os tiros são de mais longe, portanto de inimigos que são mais longe. O que indica que nós recebemos, nós aqui reunidos sabemos muito bem como é que é isso, nós recebemos setas de pessoas até muito próximas. Não é?
que tem uma visão divergente da nossa a respeito da crise da igreja e tudo mais. Em todo caso, estão vendo que essa perseguição religiosa, ela produz derramamento de sangue, mas esse sangue não cai no chão. Debaixo dos braços da cruz há dois anjos, um anjo debaixo de cada braço da cruz, recolhendo o sangue. E o que eles fazem com esse sangue? Então está dito aqui, veja como é. A linguagem é muito fluente, mas a gente precisa prestar mais atenção. E aqui está. Os dois anjos recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então aqui é uma coisa muito interessante, porque mostra o futuro que nos espera. Quer dizer, vai haver uma grande perseguição religiosa em que muitos de nós derramaremos o sangue. Mas esse nosso sangue não é um sangue perdido, ele é recolhido pelos anjos e vai beneficiar almas que se aproximavam de Deus, isto é, almas que estavam fora desta luta que nós falamos, mas que são beneficiadas pelo sangue dos mártires, cumprindo-se aquilo que é citado nos 2000 anos da Igreja, ou pelo menos 1700 anos, aquele pregônio de que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então tudo isso é muito católico. E nós podemos então confiar que podemos ser dizimados por uma perseguição, mas no fim dessa perseguição o nosso sangue vai suscitar almas que continuarão a nossa obra e que constituirão o que nós chamamos de Reino de Maria. Porque no fim do segundo segredo, Nossa Senhora descreve essa mesma batalha em outros termos, mas termina dizendo que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos com essa palavra sangue. Bom, eu vejo que falei demais, então eu quero ler rapidamente o outro papel desse tipo de missões. Bom, os senhores podem pular o primeiro parágrafo, mas eu resumo em poucas palavras. É que constava que o segredo de Fátima ia ser revelado em 1960. E não foi. Então hoje nós sabemos que o Papa João XXIII achou que não era conveniente a publicação desse texto. O texto parece tão anónimo, não é? Mas não foi publicado. Depois houve uma reunião plenária dos cardeais, presidida pelo Papa, e eles resolveram não publicar. Bom, então, esse texto aqui foi divulgado no ano 2000. E houve uma sessão muito importante no Vaticano, na sala de imprensa do Vaticano, presidida pelo cardeal Ratzinger, cujo nome todos os senhores conhecem, porque ele depois foi Papa, e por Monsenhor Bertone, que lhe fez uma exposição. E o que o cardeal... Bom, estava presente o cardeal Ratzinger, ele foi franquear a palavra aos presentes,
Então, um vaticanista é um especialista nos assuntos do Vaticano, fez uma pergunta ao cardeal Ratzinger, que eu me permito de ler e comento rapidamente para terminarmos dentro do prazo. Eminência, é o segundo parágrafo, portanto. Permito-me falar sobre o porquê do atraso desse prolongamento da prudência da Igreja de 1960 até hoje. Porque o segredo só foi revelado no ano 2000. Era para ser revelado em 60. O senhor, de algum modo, já respondeu falando justamente da evolução da história. Há também a descrição, eu por um pouco passo para baixo. Mas eu lhe pergunto, a Igreja não acabou pagando um preço alto demais por esse longo silêncio, esse longo segredo sobre o segredo? No fim das contas, a terceira parte do segredo não contém já a segunda parte, ao acenar ao bispo vestido de branco. A terceira parte, já final, se não digamos o corolário do que já está dito nas partes precedentes, esse martírio descrito no terceiro segredo já existia em 1960. Não há um modo diferente por parte da Igreja, não apenas em relação a Fátima, para tomar posição face às revelações privadas que não afetam o depósito da fé e, portanto, poder-se ter evitado provocar toda essa série de instrumentalizações e de escândalos que houve precisamente por causa desse silêncio do tempo. Quer dizer, o fato da Santa Sé não ter revelado o segredo provocou toda espécie de especulações, algumas muito malucas. Então ele pergunta por que a Igreja não revelou logo para acabar com essas maluquices. Resposta do cardeal Ratzinger. A isso o cardeal Ratzinger respondeu sem hesitação. Certamente a decisão dos 3 papas de não publicar o segredo, porque também o Papa atual, João Paulo II, isso era no ano 2000, era vigente o Papa João Paulo II, não queria publicá-lo. Era uma decisão não dogmática, mas prudencial. E se pode sempre discutir sobre a prudência de uma decisão, se politicamente uma outra prudência não teria sido preferida. Portanto, não se deve dogmatizar essa atitude dos papas. Todavia, considerado retrospectivamente direito. Aqui vem a parte importante desse texto. Em 1960, estávamos no limiar do concílio. Isso aqui era em 1959, quando João XIII leu o segredo, abriu e leu, e decidiu não publicar. Em 1960 estávamos no limiar do concílio, essa grande esperança de poder alcançar uma nova relação positiva entre mundo e igreja. E também de abrir um pouco as portas fechadas do comunismo. O mesmo ainda no tempo de Paulo VI, ainda estávamos, por assim dizer, na digestão do concílio, com tantos problemas que esse texto do terceiro segredo não teria tido a sua colocação correta. Como estamos muito em cima da hora, eu omito a leitura, os senhores depois podem ler essa parte. Então, qual é a resposta do cardeal Ratzinger? É que divulgar esse segredo em 1960, o concílio, como sabem, começou em 1962. E como o próprio cardeal Ratzinger disse, eles tinham intenção de fazer um ralimã com o mundo moderno. Essa grande esperança de poder alcançar uma nova relação positiva entre mundo e igreja. E também de abrir, e também com o comunismo, e também de abrir um pouco as portas fechadas do comunismo. Então essa era a meta que o Papa João XIII, e que foi continuado depois por Paulo VI, de abrir a igreja para o mundo. João XIII até fez uma cena em que ele abria as portas da sala onde ele está trabalhando, se é preciso abrir essas portas para entrar o ar fresco do mundo para dentro da igreja. Nós sabemos que aconteceu ao contrário. O Paulo VI mesmo depois disse que por essas janelas abertas entrou fumaça de Satanás. Então foi tudo errado. Então nós temos aqui a confirmação
do que nós pregamos em relação ao mundo moderno. Quer dizer, se o mundo moderno é esse que está descrito aqui, a igreja não pode fazer a abertura desse mundo moderno, porque ele está condenado aqui pelo próprio concílio, pelo próprio Cardeal Ratzinger. Bem, infelizmente, os senhores veem que isso apontaria para muitos desdobramentos, mas isso levaria muito mais tempo e não dá para nós continuarmos. Então eu concluo dizendo o seguinte: o que é que esse segredo nos revela? Que nós não podemos fazer um acordo com o mundo moderno. Por quê? Porque o mundo moderno se revoltou contra Deus. E a principal crítica que nós fazemos é que é um mundo que é contra as leis da igreja, contra os princípios do Evangelho e perseguidor da igreja. E não cabe, de forma alguma, a gente fazer um acordo com o mundo moderno. Infelizmente, isso exigiria muito tempo de explanação e a nossa conferência tem que terminar por aqui. Fica, então, para outra ocasião, a gente fazer uma explanação maior disso. Antes do Padre Renato falar, eu gostaria de assinalar a presença do Procurador de Justiça, Dr. Arion Rolim de Moura, presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público. Você está convidado para participar da mesa. Padre Renato, com a palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Numa certa altura da maturidade apostólica do apóstolo São Paulo, ele, escrevendo aos cristãos de Colossos, lembrava algo fundamental e que está na raiz das profecias de Nossa Senhora, daquilo que a Virgem revelou aos pastorinhos, e que é uma realidade para todo o católico sincero. O apóstolo, na carta aos Colossenses, vai dizer: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a igreja. O apóstolo lembra que uma parte fundamental do seu trabalho é corredimir com Cristo. Na carta aos Romanos, ele vai dizer que nós fomos enxertados pelo batismo no corpo agonizante de Cristo, na morte de Cristo. E por causa desta solidariedade que há entre os membros do corpo de Cristo, participamos também nós com os nossos sofrimentos da paixão de nosso Senhor. Quando os nossos sofrimentos se somam aos sofrimentos redentores de Cristo, eles têm um caráter de reparação, que é exatamente esse o pedido que nos veio do céu em 1916.
pela aparição do anjo, na segunda aparição, e depois em 1917, logo na primeira aparição da Virgem Maria, em 13 de maio. Que cada cristão batizado, cada católico se associa à paixão de Cristo com os seus sofrimentos. Alguém poderia dizer, mas a paixão de Cristo não foi universal, os seus sofrimentos não foram suficientes para remir e expiar o pecado do mundo inteiro e de todos os homens? Sim, Santo Agostinho explica isso. Os sofrimentos de Nosso Senhor foram mais do que suficientes, superabundantes, para remir o pecado universo. Quanto à cabeça, mas não quanto ao corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo, como cabeça do corpo, que é a igreja, completou a sua obra, mas ela não está completa do ponto de vista dos membros da igreja, que são os batizados e que cooperam com Nosso Senhor, com sua parcela de sofrimento e de dor, aceitos por amor de Nosso Senhor e para o bem das almas. Esse é o grande apostolado reinaugurado por Nossa Senhora em Fátima. Foi isso que ela veio pedir. E eu gostaria de dar alguns esclarecimentos, que me parece que isso não está mais muito claro. Nos ambientes normais de igreja não se fala mais disso. Encostamos na teologia herética protestante, que diz que Jesus já fez tudo, que basta que nos apropriemos pela fé dos merecimentos de Jesus, e que nada que façamos pode ser útil ou inútil para a obra da redenção, que já está pronta. É só apropriar-se dela pela fé. O tesouro das satisfações de Nosso Senhor está completo, como acabei de dizer, quanto aos méritos do Salvador Jesus, mas está incompleto no que se refere aos méritos dos santos. E é desse déficit que fala o apóstolo São Paulo quando diz dele mesmo: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então ninguém, senhores e senhoras, por favor, ninguém se presuma bom cristão, bom católico, se procura por isso levar uma vida toda feita de suavidades, no fim da qual tenciona passar desta terra onde estava muito bem para o céu, onde vai estar melhor ainda. Para o céu merecido por uma existência cujo fim principal foi, na prática, deixar aos outros o laborioso cuidado de trabalhar com Cristo na redenção do mundo. O Evangelho que recebemos da igreja não admite semelhante programa. E Bossi vai dizer que a vida humana, ela é na verdade a pavorosa seriedade da vida humana, se estamos associados a Jesus Cristo desta maneira. Não apenas do ponto de vista de acreditar na redenção, mas cooperar com ela com algumas gotas de sangue próprio, pelo menos. Senhores, nós estamos entre dois abismos. Deus nos colocou entre dois abismos. De um lado está o abismo do pecado dos homens, e do outro o abismo do amor do Salvador dos homens. O segundo foi colocado por Deus ao lado do primeiro, e nós nos encontramos entre ambos com uma missão imperiosa, urgente, nitidamente definida. Por esse sinal se conhece o verdadeiro discípulo de Cristo. Ele descobriu esses dois abismos: o do pecado dos homens e o do sangue de Cristo. Por isso anda perturbado, sob o império de uma inquietação sem remédio,
motivada pelo problema da salvação do mundo, pela pouca eficácia do sangue de Cristo para uma multidão de homens, e pela parte de responsabilidade que lhe toca na história da vida divina na terra. Fátima nos recorda que precisamos reparar com o nosso Senhor que veio ao mundo unicamente para esse fim. É necessário reparar pelo meio que Ele escolheu, e Ele escolheu o sacrifício. Pode-se dizer que, do ponto de vista de grande parte dos cristãos, que grande parte dos cristãos nem sequer suspeitam da existência desta obrigação da vida cristã. Estão persuadidos, ao menos na prática, de que há duas doutrinas cristãs, ou duas maneiras de interpretar a lei de Cristo. Uma que aceita a abnegação e outra que se esforça por evitá-la sistematicamente. Uma que se decide a praticar a mortificação e outra que se põe na defensiva contra tudo o que incomoda. Numa palavra, temos aí à disposição um cristianismo fácil, confortável para uma grande maioria, para garantir que os bancos das igrejas, das paróquias não fiquem frios. E por outro lado, um cristianismo austero e crucificador. Mas esse seria para poucas almas, para certas pessoas de caráter mais sombrio, ou que um atrativo especial, aliás extravagante, seduz. O Filho de Deus, para repor a sua obra no estado primitivo, para tudo restaurar, não precisava ter escolhido esse caminho, que foi de uma vida trabalhosa, humilde e dolorosa. Mas esse foi o caminho que ele escolheu. E não quis, portanto, reparar o mal do mundo, o pecado do mundo, o crime do mundo, senão pelo sofrimento. E nós, associados obrigatoriamente à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, pela solidariedade com Ele na unidade do corpo místico que é a Igreja, estamos por isso mesmo associados à sua paixão. E é por isso que São Paulo, quando demonstra a necessidade de colaborarmos na obra redentora do Salvador, querendo ir logo ao ponto capital, não diz completar a missão de Cristo, completar o projeto de Cristo, mas completar os padecimentos de Cristo. Essa é a obra do Senhor e a dele como apóstolo. Fátima vem nos lembrar que agora é a nossa vez. Se entendemos a gravidade das coisas que nos acabaram de ser explicadas na leitura e na explicação do terceiro segredo, feita pelo professor Antônio Borelli, nós não temos outra alternativa. Somos também associados à paixão do Senhor e chamados a unir o nosso sacrifício ao seu, completando e realizando em nossa vida aquilo que acontece nas missas que os senhores devotamente e piedosamente assistem, quando vem que o sacerdote joga uma gota de água na porção de vinho colocado no cálice. Isso é reparação. É o sacrifício da igreja na água, assumido pelo sacrifício de Nosso Senhor no vinho. E o que não serve para nada porque é dos homens,
se assumido por nosso Senhor como de fato é, serve para salvar o mundo. Você diz que para ser o Salvador dos homens, Jesus quis ser vítima por eles, hóstia. Mas, por efeito da unidade do corpo místico, da comunhão dos santos na igreja, se o chefe é imolado, todos os membros devem também ser imolados com ele. Devem ser hóstias vivas. Isso não é nenhuma novidade, nenhum excesso de vista. Pelo contrário, o apóstolo já dizia isso na carta aos Romanos: exorto-vos, rogo-vos que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Não há por que se surpreender. Essa é uma doutrina tão antiga quanto o Evangelho, que é o fundamento mesmo da pregação do apóstolo São Paulo, e que foi aquela marca distintiva dos nossos antepassados na fé, dos que amaram e testemunharam no nosso Senhor Jesus Cristo, de modo particular nos 3 primeiros séculos. Uma parte considerável e respeitável deles, não apenas com palavras, mas com o próprio sangue. Em 1916, quando o anjo apareceu aos pastorinhos pela segunda vez, lá no poço da casa dos pais da irmã Lúcia, ele lhes interpelou dizendo: as crianças brincavam, estavam brincando, e o anjo disse: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. A irmã Lúcia pergunta: como nos havemos de sacrificar? E ele responde: de tudo o que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. E desapareceu. Contra a irmã Lúcia, estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção ao sacrifício ele convertia os pecadores. A primeira coisa que Nossa Senhora pergunta aos pastorinhos na aparição do dia 13 de maio é exatamente isso: se eles estão dispostos a reparar, quando diz: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Perguntou Nossa Senhora. As crianças disseram que queriam. E ela disse: então, ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. No dia 13 de julho, Nossa Senhora volta à carga com este mesmo tema.
sacrificai-vos pelos pecadores, e dizer muitas vezes em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A reparação, meus queridos, é uma ofensa feita a Deus pelo pecado. A doutrina católica ensina que o pecado não tira nada da glória intrínseca ou essencial de Deus, de sua beatitude. O pecado não tira nada da glória que Deus tem na Santíssima Trindade. Nada. Não subtrai nada da glória essencial e da beatitude de Deus, da felicidade dele. Mas de sua glória exterior tira. Tira de sua glória exterior, tira de sua influência e do seu reino sobre nós. Mas nós vivemos num mundo que é a prova cabal disso. Do mundo que roubou a glória extrínseca de Deus e colhemos os frutos amargos desse crime. O pecado mortal como ofensa nega na prática a dignidade infinita de Deus como fim último ou bem soberano, posto que prefere um mísero bem finito a ele. Foi preciso a encarnação do Verbo, com seu ato de amor teândrico, ato de amor de um Deus e de um homem ao mesmo tempo, para que houvesse uma satisfação perfeita, uma reparação perfeita ou adequada da ofensa feita a Deus pelo pecado mortal. Jesus satisfez por nós em estrita justiça, oferecendo a Deus, como vai dizer São Tomás de Aquino, um ato de amor que lhe agradou mais do que todos os pecados reunidos lhe desagradaram. Essa foi a reparação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Um ato de amor que lhe agradou mais do que todos os pecados reunidos podem lhe desagradar. Reparou assim a ofensa feita a Deus, e aqueles a quem se aplicam esses merecimentos de Jesus e sua satisfação são reconciliados, justificados, o pecado lhes é apagado, bem como a pena eterna devida pelo pecado mortal. A Santíssima Virgem entra nesta obra de reparação de modo singular, com uma satisfação de conveniência fundada na caridade ou na íntima amizade sobrenatural que a unia a Deus Pai e ao seu Filho. Todo bom católico conhece essa doutrina. Mas não se dá normalmente atenção o bastante à satisfação ou reparação, que é o tema principal das mensagens de Fátima. Não se dá normalmente atenção ou bastante à satisfação ou reparação que deve haver na vida do justo, a quem já foram perdoados os pecados. O Concílio de Trento ensina, e isso está muito relacionado com a doutrina revelada sobre o purgatório, que mesmo quando o pecado mortal nos foi perdoado, e com ele a pena eterna que lhe é devida, pode restar, e frequentemente resta, uma pena temporal, que deve ser paga nesta vida ou depois desta vida no purgatório. Se nós pagamos nesta vida, merecendo, tirando proveito das missas e indulgências, pagaremos no purgatório sem mérito e sem crescer na caridade. O fato é que, pecando, senhores e senhoras, colaboramos em diversos graus para esta desordem generalizada, na qual a glória de Deus é diminuída e também a sua influência e o seu reino no mundo.
Os senhores compreendem bem? É preciso essas duas distinções. Com relação ao pecado, nós temos que lembrar duas coisas. Uma coisa é a dívida que contraímos com Deus, do ponto de vista da vida eterna, e que é perdoada dentro daquelas condições, das devidas condições impostas no sacramento da penitência. Os senhores sabem bem disso. O que não fica claro hoje para o católico moderno é o problema são os problemas causados no tempo pelos pecados cometidos e que de algum modo diminuíram a glória de Deus, a glória extrínseca de Deus no mundo, sua influência sobre o mundo e o seu reino nele. A reparação, senhores e senhoras, que fazemos por nós mesmos ou por outrem, visa consertar, dar resposta a essa segunda situação, que é aquela que permanece na alma e no mundo, e que a penitência deveria sanar, a penitência bem feita deveria sanar. Que as comunhões bem feitas, os sacrifícios, os jejuns, as abstinências, as renúncias, as mortificações deveriam sanar. Mas quem tem na sua cartilha de piedade, quem tem estes itens como prioridade? Ainda somos atraídos por este cristianismo suave, ao qual me referi no início desta catequese, deste catecismo. Portanto, a doutrina da reparação se funda, como mostra Santo Tomás de Aquino, ao tratar da pena devida ao pecado, na definição mesma do pecado. Lá no pecado, quando mortal, dois aspectos. Um, por ele nos desviamos de Deus, nosso fim último. E então, se morremos nesse estado, mereceremos ser eternamente privados de Deus. Em outros termos, se morremos nesse estado, a desordem habitual do pecado grave dura para sempre. E a pena da privação de Deus que lhe é devida também dura para sempre. Se ao contrário, o pecado mortal é perdoado pelo arrependimento que restitui o estado de graça, a pena da privação de Deus devida ao pecado também é perdoada. Mas há no pecado mortal um segundo aspecto. Não apenas nos desviamos de Deus, nós desviamos o mundo conosco. Isso não vimos. Não apenas nos desviamos de Deus, mas nos voltamos para um bem perecível e o preferimos a Deus. Após dupla desordem moral que pede dupla pena. O pecador não apenas se afasta de Deus, mas prefere algo a Deus. Isto é, prefere seu gozo pessoal ao reino de Deus. Esta segunda desordem pede também ela uma reparação. A justiça exige que o pecador que preferiu um bem temporal a Deus, seja privado de um bem temporal ou padeça uma pena temporal. Quem roubou deve devolver, deve restituir. De modo, queridos, que é preciso lembrar, enfim, que nada é mais necessário agora, do ponto de vista da nossa conversão pessoal e da reabilitação do mundo em torno, do que nos associarmos aos padecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo e atrairmos assim
graças para nós e para aqueles que sem essa reparação jamais vão se converter. Bem, podemos reparar pelo próximo, como pediu Nossa Senhora, como pediu o anjo Nossa Senhora? O que é esta reparação feita pelo próximo? Santo Tomás também explica. Todos os fiéis conhecem esta doutrina de fé que o justo pode fazer celebrar missas e ganhar indulgências pelos defuntos e que pode também pagar por um outro justo a pena temporal devida aos pecados já remidos. Com efeito, o apóstolo São Paulo diz: carregai os fardos uns dos outros. Também Santo Tomás explica e nota que os credores humanos admitem que uns paguem as dívidas de outros. Ainda mais o admitirá o Senhor, sobretudo se considerarmos que sofrer por outrem supõe maior caridade que sofrer por si mesmo. Sofrer por outro grave dor de cabeça de 3 ou 4 horas satisfaz mais que sofrer por si mesmo algo mais penoso ainda. Numa ocasião, um padre amigo de São João Maria Vianney, vizinho, veio visitar-lhe, admirado com as conversões que ele realizava na sua paróquia, lá no fundo da França. E o padre disse: mas o que o senhor faz? Mas o senhor consegue estas conversões? E o cura d'Ars disse: simples. Quando o penitente vem confessar, eu dou a ele uma pequena parte da penitência. A maior eu faço. São Domingos se flagelava 3 vezes cada noite pelos próprios pecados, pelos pecadores que iria evangelizar no dia seguinte e pelas almas do purgatório. Ele quis que entre os dominicanos, na ordem dos pregadores, além do estudo da oração e do apostolado, fossem observadas práticas penitenciais. São Carlos Borromeu, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Inácio, São Vicente de Paulo, no meio de seus duros trabalhos, aceitou sofrer para libertar um teólogo das dúvidas que o atormentavam. E ele mesmo, durante 4 anos, tem de superar heroicamente uma forte tentação contra a fé, o que multiplicou suas forças e tornou sua união com Deus ainda mais forte. No século XVIII, São Paulo da Cruz funda a Ordem dos Passionistas, consagrada à reparação. E ele mesmo, ainda que já tivesse atingido uma união muito íntima com Deus, com a idade de 30 anos, atravessa 45 anos de sofrimentos interiores ininterruptos pela conversão dos pecadores. Para terminar, senhoras e senhoras, o sofrimento dos justos devem assim mais e mais se assemelhar à cruz de Jesus. Há 3 tipos diferentes de cruzes: a cruz do mau ladrão, que foi uma cruz perdida. Há muitos sofrimentos perdidos no mundo. Nós desperdiçamos muitos dos nossos, pois não sabemos padecer de modo cristão. O segundo tipo de cruz foi aquela do bom ladrão. Lhe foi útil e ele pôde ouvir, porque aproveitou a sua cruz: estarás comigo esta noite no paraíso. E a terceira cruz foi a de Cristo, que foi redentora, não para ele, mas para nós. E quanto mais os santos se aproximam do Salvador, mais as suas cruzes assemelham-se à dele. Mais são fecundas, e nas horas de maior tribulação, como as de agora, são eles, por seus sofrimentos aceitos por amor, que carregam o mundo e lhe permitem durar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.
seguida, nós deveríamos fazer as perguntas. Na realidade, o que me chegaram foram dois mais comentários ou cumprimentos, e que eu digo rapidamente para passar a palavra ao Sr. Luiz de Fora. Uma pessoa disse, Sr. Ronan de Lima, sobre o texto referente aos tiros e setas, poderia ser pensado como uma perseguição dos homens e dos demônios? Penso isso, pois a irmã conhecia muito bem o mundo espiritual. Isso evidentemente é dirigido ao Dr. Borelli. Não entendi bem a pergunta. Não se poderia associar a ideia de setas e tiros a homens e demônios. Uma diferença de... Sim, poderia ser também, porque ele não está explicado. Eu interpretei de outra maneira, que como nós estamos diante de uma perseguição de gente de fora, mas nós estamos também diante da perseguição de católicos que não pensam como nós e que nos atacam de uma maneira muito veemente. Então, creio que cabem as duas explicações. O professor Antônio da Silva Ortega, ele escreve: penso que a carta da irmã Lúcia está a descrever o momento atual do Estado Islâmico, que derrama sangue cristão no Oriente Médio e poderá chegar à Europa e à América em breve, com o próprio assassinato do Papa, que apesar de sua proximidade com o Islã, não o poupará. Uma hipótese que ele levanta. A associação das aparições de Fátima com o Islã é uma coisa muito possível, porque nada do que Deus faz deixa de ter um sentido profundo. E é muito curioso que Nossa Senhora, tendo aparecido em Portugal, foi escolher um lugar chamado Fátima. Como todos sabem, é o nome da filha do profeta. Então, não é um chamado de Nossa Senhora para essas aulas. Significa que a aparição de Fátima realmente tem uma extensão muito próxima com os divinos, porque se concretizou de fato que foram feitas peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Fátima por nações dominadas pelo islamismo. Naturalmente a imagem ficava na Igreja Católica, mas surpreendentemente o comparecimento de maometanos para cultuar Nossa Senhora nas igrejas católicas é enorme. Portanto, o chamado de Nossa Senhora para os islamitas é muito veemente. E nós podemos pensar que ela realmente operará uma transformação de situações e os atrairá para a igreja católica. Uma pergunta agora ao padre Renato. O que o senhor diria se um desses católicos atuais, habituados a um catolicismo não penitente, o senhor responderia a queima-roupa se ele dissesse ao senhor: Jesus quer nos fazer felizes? Eu diria o diabo também. Agora passamos a palavra ao Sr. Luiz de Fora, que fará o encerramento.
coube-me a inesperada tarefa de ocupar um lugar que normalmente pertence a uma pessoa de muito alto, muito maior nível do que eu, que é o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que normalmente nestas sessões que se realizam quase todos os meses, ele dá uma palavra final, um agradecimento aos conferencistas e um ponto de vista do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O príncipe Dom Bertrand atualmente se encontra numa gira por Europa devido às suas obrigações enquanto príncipe, que o tem levado já a Portugal, está pela Espanha, vai continuar pela França, Bélgica e parece que vai demorar o mês inteiro. E então pediram-me para agradecer, ocupar seu lugar, embora indignamente, e dizer uma última palavrinha. Antes de tudo, queria agradecer ao Padre Renato, muito sinceramente, Padre Renato, porque é a primeira vez que eu vejo um sacerdote falando de Nossa Senhora de Fátima e falando da cruz de Jesus Cristo, do valor do sofrimento. Quando nós ouvimos falar por aí, muitas vezes de Fátima, tal, é sempre aquela coisa, região suave, água com açúcar, doçuras e tal, que é verdade, há doçuras espirituais sim, mas não é o principal de Fátima. Eu sou pela primeira vez o primeiro sacerdote que na minha vida eu vejo falando essas verdades. Por isso, Padre Renato, permita-me dizer-lhe, o senhor é um verdadeiro sacerdote de Nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor é um verdadeiro sacerdote da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O senhor é um verdadeiro defensor de Nossa Senhora de Fátima. E isso eu lhe agradeço. Lhe agradeço com alegria no coração, mas também com um gemido. Onde estão os outros sacerdotes que deveriam, como o senhor, estar pregando Fátima, estar pregando essas grandes verdades que o senhor nos falou? Onde, nos púlpitos das igrejas, hoje em dia não usa mais, mas tem os microfones, das paróquias, das capelas, as sedes episcopais, onde estão os bispos fazendo encíclicas, mandando cartas pastorais, pregações, etc. Os chapéus cardenalícios, Padre Renato, quanto custaram, né? Quanto, e onde estão essas pregações? E me detenho aqui, não quero subir mais longe. E eu também agradecer ao Dr. Antônio Borelli Machado pela sua sábia e pormenorizada exposição a respeito da questão toda do terceiro segredo e da não publicação do segredo nos tempos que Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia, quer dizer, nos anos 60, na véspera do concílio. E mais uma vez o mesmo gemido. O Papa João XXIII, no discurso inaugural do concílio, ele disse que pela primeira vez na história a Igreja não fazia um concílio negativo. Ela está no discurso. Ela não ia condenar nenhuma heresia, nenhum erro, porque o mundo estava tão bom que não havia erro para condenar, não havia mal para censurar. O que havia para fazer é dizer a apresentação positiva da Igreja Católica, a exposição positiva. E então ele não estava de acordo com os profetas de desgraça. Nossa Senhora em Fátima tinha dito outra coisa. O Dr. Borelli nos explicou, nos leu o segredo. O Padre Renato nos explicou o fundo do problema. Não era o momento de começar a se divertir e a igreja se distender e gozar a vida.
Ao contrário, como o senhor explicou muito bem, era de relembrar mais uma vez aquilo que Santo Ignácio e todos os santos da igreja nos ensinaram, e que o senhor lembrou também aqui. Estamos entre dois abismos, perpetuamente, nesta terra, até o fim dos tempos, desde o início, com, a gente diria, Adão e Eva podem ter dito lá no paraíso, que bom que está aqui, né? Não pode passar nada de mal. E a serpente estava subindo pelo galho, puxando a maçã e começando toda a tragédia. Desde lá para cá, o homem nesta terra está nesses dois abismos dos quais o Padre Renato nos falou. O abismo infernal, em cuja profundeza reina Satanás, o abismo de amor misericordioso, em cima do qual brilha com toda a sua santidade infinita nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fala de Fátima e da necessidade do sacrifício? Mas chegamos ao centenário. Dia sábado, 13 de maio, é o centenário da primeira aparição de Nossa Senhora. Foi uma sucessão de aparições dos anjos, uma espécie de cerimônia celeste que foi precedendo as aparições de Nossa Senhora, que também tiveram um processo cerimonioso de aparições. O 13 de julho, Nossa Senhora mostrou para os pastorinhos o que haveria de acontecer se o mundo não fazia a penitência que lhe pedia. Por quê? Porque o mundo, como disse bem o Padre Renato, os pecados não tiram nada da glória extrínseca de Deus. E o demônio sabe disso melhor do que nós. E então ele cogitou uma revolução universal, uma transformação universal dos costumes, das filosofias, dos pensamentos, dos modos de ser, etc., que o Dr. Plínio Correia Oliveira define também no livro Revolução e Contra-Revolução. E para que ele, não podendo mexer em Deus, porque ele sabe que não consegue, pelo menos lhe arrancar a glória externa. E então, os homens que Deus criou a sua imagem e semelhança, deixarem de dar glória a Ele. E não só os indivíduos, coletivamente, as sociedades, a Igreja Católica no seu conjunto. Isso, não, apagar isso. E então Nossa Senhora veio para evitar essa imensa conjuração que visava arrancar de Deus essa glória externa nos homens e levá-los depois para o inferno, é claro. E Nossa Senhora mostrou um dos abismos, o inferno, é a visão do inferno que está lá. E depois ela anunciou o que viria se o mundo não fazia essa penitência de vida necessária. E um sacerdote francês do século XIX, especialista em visões e revelações, ele disse o seguinte: às vezes os videntes dizem, veem coisas, há muitíssimos exemplos, que a gente vê e diz, bom, agora aconteceu, vai acontecer agora, e depois demora para se cumprir. E Isaías, o profeta Isaías, está no livro dele, diz, eu já ouço os passos do Senhor que chega. E ainda faltavam 400 anos para se cumprir. Em Fátima, mais ou menos, em Fátima, Nossa Senhora deu uma visão do que iria acontecer. Mas o vidente vê isso num relance, num instante só. Então, os povos que desaparecem, o Santo Padre sofrendo, nações inteiras aniquiladas, os bons martirizados, as perseguições da Igreja, o Santo Padre sofrendo e não fazendo a consagração à Rússia como ela pedia, mas que um dia realizaria, mas já seria tarde. O vidente vê nisso.
num relance só, num flash, numa foto, numa projeção. E o Abbé Curic, um sacerdote muito especializado nessas visões do século XIX, que fez uma obra extraordinária, ele diz o seguinte: é mais ou menos como quem vê um conjunto de morros, de montanhas bonitas. E a gente diz, que bonito! Todos juntinhos, todas aquelas pontes com neve, vamos supor que seja na Suíça, uns morros bonitos que no Brasil tem tantos. E então a pessoa diz, bom, está tudo aí, está tudo pertinho, vamos lá. Começa a subir no primeiro. Chegou no topo do primeiro, tinha uns amigos que fizeram isso num vulcão lá no Equador, né? Subiram no topo, e quando chegaram no topo viram que havia outro que era muito maior, que era para subir. Bom, e depois vem outro, depois vem outro, e vem outro, e vem outro. Então nós que estamos no tempo vamos indo cimo por cimo até fazer o percurso, e isso leva tempo. E passaram-se 100 anos e chegamos a um momento em que a humanidade chegou ao último cimo. Uma por uma as profecias se foram cumpridas. Os homens não obedeceram. Como é que eu diria melhor? A Rússia não se converteu e ele espalhou seus cerros por toda parte. E estamos aqui no Brasil, em São Paulo, há uns meses atrás, as multidões enchiam aqui a Paulista para protestar contra o governo do PT, e que era o PT, era nos cerros da Rússia que tinham tomado conta do Brasil. E isso na Argentina e em outros países do mundo. E depois, na própria Igreja Católica, entraram nos cerros. Na hora que se dizia que não havia mais cerro para condenar, eles iam entrando. O próprio Paulo VI disse, foi o próprio demônio que entrou, etc. E então nas profecias não se dão datas. E não é para ficar atendendo a datas. Se acontecer, chegamos ao centenário, não é porque se vai cumprir hoje, nesse centenário. Mas, se tivéssemos tempo, poderíamos fazer uma exposição, mostrando como uma por uma se cumpriu. E chegamos ao último morro, ao último topo. E se completamos o percurso. Esse percurso é um percurso que Nossa Senhora Fátima apresentou como sendo de grandes castigos e de grandes misericórdias, de grandes conversões e de grandes punições. O Padre Renato nos fez sentir muito bem. Nós temos parte em tudo isso, com o nosso sacrifício, com o nosso holocausto, com o nosso oferecimento. Mas há um holocausto que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira sublinhava muito mais, sublinhava muito, e que é o holocausto da confiança. Confiar quando tudo vem abaixo, quando tudo parece desabar. Na vida pessoal, na vida do grupo, da comunidade, da cidade, do país. Confiar. Confio em Nossa Senhora. Ela prometeu. Ela vai vencer. O teto está desabando, o meu chão está afundando, eu estou doente. Então, Nossa Senhora. Confiança até o fim. Então, virá o que vier. Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, fala que nações inteiras desaparecerão. Não pode ser guerra. Bom, lá os islâmicos estão fazendo desaparecer países inteiros, né? Na Síria estão fazendo massacres espantosas. Mas também há outras formas de desaparecer. Agora, por causa de não ter obedecido Nossa Senhora. Nossa Senhora está agora na moda, fala-se em todos os jornais, desse jogo infernal chamado Baleia Azul.
por onde através dos smartphones, da internet, das redes sociais, crianças, adolescentes se inscrevem e começam a participar num jogo que consiste em se automutilar, se flagelar, sofrer, etc, etc. E por último, ponto final, o auge do vencedor é se suicidar. Isso vem da Rússia, foi inventado por duas meninas russas, uma de 15 anos, Julia Konstantinova, Verônica Volkova, de 16, e antes de se matarem, que pularam, era o desafio final, né? Cada dia tinha um desafio, cada vez pior, depois mutilação, foi suicídio. Se jogaram, então deixaram uma mensagem nas redes sociais dizendo com uma foto de uma baleia azul e fim, nos suicidamos. Aqui no Brasil, só em Belo Horizonte, estão sendo investigados 130 casos de meninos que teriam entrado nesse sistema, mas que foram segurados a tempo. Na Rússia seriam mais de 100. Uma listagem enorme que fornece a imprensa. Mas como é possível que uma criança queira se tirar a vida? Se suicidar é contra a natureza humana. A pessoa, qualquer coisa que me machuca, eu me afasto. Suicidar é o máximo. Como que eu posso fazer? A criança gosta da alegria, do jogo, da brincadeira, se ela quer carinho, quer afeto, quer proteção, gosta de bala, de bolo, de tudo que é doce, é isso aí que a criança gosta. Se mutilar num jogo e depois se suicidar, não é só culpa do smartphone, não adianta, não é culpa da rede social, não é culpa disso e daquele. E que vida tem as crianças hoje em dia? Onde não tem família, não tem amor, não tem paz, onde tudo se desfaz, etc. Essa situação do mundo, então vem essa loucura da baleia azul e a criança já no desespero, etc. Aqui tem o testemunho de uma que suicidou na Rússia e disse: você não sente que gradualmente está ficando inútil? Uma outra que suicida: eu virei um fantasma. Não tem amor, não tem lar, não tem nada. Por quê? Imoralidade. Não há família. Os pais não se casam mal, divorciam, etc. Então, o mundo está prestes a um desastre colossal, cair no abismo errado, e coletivamente para o dano da glória extrínseca de Deus. E isso que é o centenário de Fátima. Chegamos ao bordo do abismo. Já tudo que foi anunciado se cumpriu. Falta a catástrofe final. Poderá começar amanhã, depois da manhã, dentro de 10 dias, o ano que vem. Isso é um outro problema, outra discussão. Sacrifício. Confiar. Confiar. O padre Abbé Saint Laurent, em seu livro, o livro da confiança famoso, diz que a própria palavra confiança já produz o efeito da virtude da confiança. E concluo com uma história que o Dr. Pio gostava de contar. Foi um sacerdote, Dom Bosco, ficou doente. Ele tinha mandado fazer uma torre. E quando ele recuperou da longa doença, viram e disseram: Padre Bosco, na Itália é sacerdote, Padre Bosco, Dom Bosco, não temos dinheiro para pagar a torre. Estamos falidos. Toda a sua obra aqui, todos nós estamos falidos. Então Dom Bosco disse: não se preocupe, meu filho, a senhora vai dar um jeito. E agora quero dar um passeinho, sair caminhar um pouco pela rua, tal, etc. Porque o médico mandou tomar um pouquinho de ar. E estava caminhando pela rua de Turim e passa um carrão de luxo. Naquela época, carro era coisa rara. Não sei se era carruagem.
o cavalo, para na carruagem, os cavalos, aquele barulho, etc. Abre uma portinhola e um grande banqueiro de Turim diz: Padre Bosco, vem aqui logo, suba aqui logo. Diz: o que houve? Diz: eu fiz uma coisa aí. Banqueiro, eu fiz uma coisa aí e tal. E estou com um dinheiro que não é meu. Então eu quero dar esse dinheiro todo para o senhor. Só quero cheque já, faço já no cheque, a ordem de pagamento e tal. Não quero saber mais. Muito obrigado. Sim, pode me dar. Então o senhor resolveu. Então nós, o mundo inteiro, o Brasil, São Paulo, aqui, este bairro, centro, o bairro de cada um, a cidade de cada um, vai passar pelo que Nosso Senhor anunciou. Nessa hora, confiança. E nisso nós faremos um ato de reparação, de fé em Nossa Senhora, que moverá as montanhas e nos protegerá os nossos, protegerá o Brasil, protegerá a Igreja e será a fonte da nossa salvação. Então, muito obrigado. Eu vou ler rapidamente, antes de partirmos para o coquetel, um comunicado da Associação Devotos de Fátima. A Associação Devotos de Fátima, que, juntamente com o Instituto Clínico de Oliveira e a Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, promovem esta conferência de abertura das comemorações dos centenários das aparições de Fátima, tenho o prazer de comunicar a todos os presentes que já se encontra disponível na loja de aplicativos do Google, a Google Play, o aplicativo para celular Terço do Centenário de Fátima. Todos que possuírem smartphones, sistema Android, podem acessar a loja e baixar o aplicativo gratuitamente. Em breve será disponibilizado também para os usuários do iPhone. O objetivo do aplicativo é estimular as pessoas a atenderem um dos pedidos mais insistentes de Nossa Senhora em suas aparições: rezem o terço todos os dias. Essa decisão foi tomada através de uma pesquisa que mostrou que muitas pessoas que têm a apetência de rezar o terço desistem diante de pequenas dificuldades, como, por exemplo, não saber anunciar os mistérios. O aplicativo contém ainda o relato completo das aparições de Fátima e um acesso que torna fácil para as pessoas incluírem pedidos de orações nas missas que são celebradas pela associação. Outras novidades serão lançadas ao longo deste ano jubilar e informadas diretamente através do aplicativo. Pedimos a todos que, além de baixarem o terço do Centenário de Fátima, procurem divulgá-lo ao máximo entre os amigos e pessoas com que fazem apostolado. E nós estamos aqui com uma lista, um abaixo-assinado que está sendo feito para barrar o aborto no Brasil. É uma PEC que está em andamento e depende muito de apoios de assinantes, de assinaturas. Então, aqueles que desejarem assinar ou levar listas para colher assinaturas e depois nos enviar, poderão obtê-las aqui fora. Eu também aviso que aquelas pessoas que desejarem poderão pegar uma rosa, tocar na imagem de Nossa Senhora e levar como lembrança desta sessão. Com a permissão do Dr. Eduardo, convido todos agora para o coquetel.